Boa noite para você. Quinta-feira, 24 de março de 2022. Natal retomou hoje as aulas 100% presenciais pela primeira vez desde o início da pandemia. O ano letivo de 2022 está começando agora, neste março. Mãe de adolescente encontrado abandonado em imóvel com 23 cachorros em Mossoró é presa em flagrante. O pai do jovem é um vereador da cidade que alega ter sido afastado do filho. E você vai ver também. Detran irá instalar radares eletrônicos de velocidade em 18 pontos de 5 avenidas estaduais da capital. Os aparelhos deverão ser instalados até o meio do ano. E a nossa entrevista hoje será com Cícero Nogueira, diretor do Sindpreves RN. Nós vamos falar sobre a greve decretada, deflagrada pelos servidores públicos federais. Essas e outras notícias vamos conferir juntos a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. O caso de um adolescente de 14 anos de idade, encontrado abandonado em uma casa com 23 cachorros na cidade de Mossoró, choca todo o estado do Rio Grande do Norte. Hoje, a mãe do jovem, uma psicóloga de 43 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil. O pai do rapaz já havia aparecido e informou que não tinha contato com o filho e que lutava pelo direito à convivência e até pela guarda dele na justiça. A matéria é da nossa parceira, a TCM Mossoró. O caso, que foi a público nesta quarta-feira, ganhou novos desdobramentos. Ao retornar para casa pela parte da tarde, a mulher que mantinha 23 cachorros em situação de maus tratos foi presa em flagrante pela polícia. Além da acusação em relação aos animais, a mulher também deve responder por abandono de incapaz, já que seu filho de 14 anos estava sozinho em casa. Segundo o Conselho Tutelar, diversos direitos do adolescente foram feridos. Hoje sabemos também, tivemos a informação que a criança não, o adolescente, porque ele tem 14 anos, não está frequentando a escola, ele não está matriculado. Então, há uma série de direitos violados dessa criança, não é só os maus-tratos a animais, os maus-tratos à criança, né, o adolescente. O Conselho Tutelar já atuou, aplicando as medidas necessárias, pertinentes. O adolescente está sob a guarda da família, pelo menos até provisoriamente, né? Ele está sob proteção familiar, sobre a responsabilidade da família, e vamos encaminhar o caso para a Promotoria de Justiça e para a Rede de Proteção para garantir todos esses direitos que foi violados desse adolescente. Em relação aos cachorros, os órgãos competentes autorizaram que as ONGs de proteção resgatassem os animais. Os cachorros foram retirados da casa por protetores de 3 ONGs moçoroenses na tarde desta terça-feira e levados para assistência médica. Todos estavam desnutridos e alguns estavam feridos. Para relembrar o caso, a situação foi descoberta ontem pela Guarda Municipal após denúncias de mau cheiro em uma casa no bairro Abolição 2, lá em Mossoró. Ao chegar ao local, a guarda encontrou o imóvel tomado por lixo, fezes e urina, como você viu. Em meio à insalubridade, estavam 23 cachorros e o adolescente de 14 anos de idade. Não havia nenhum adulto na residência. O Conselho Tutelar e a Polícia Ambiental foram, então, acionados. Mudando de assunto, porque as principais vias estaduais da capital potiguar vão passar agora a serem fiscalizadas eletronicamente a partir do meio do ano. O Detran anunciou que vai instalar radares eletrônicos de velocidade em 18 pontos de 5 avenidas estaduais da cidade de Natal. Quem trafega na via costeira, Rota do Sol, avenidas Omar Ogreide, Roberto Freire e João Medeiros Filho, terá que redobrar a atenção a partir do meio desse ano. Isso porque os locais receberão radares eletrônicos para controle de velocidade. Nós começamos a implantação, né? A gente tem que seguir vários passos para poder instalar. Nós temos previsão de ele estar funcionando no meio do ano, em junho de 2022. Nós estamos trabalhando para isso. Ao todo, 76 faixas passarão a ser monitoradas
monitoradas pelo Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com o engenheiro do Detran, o principal objetivo é evitar acidentes nas vias. A velocidade máxima permitida na via costeira passará a ser de 70 km por hora. Já na Avenida Roberto Freire, será 60 km. Nós trabalhamos exatamente detectando que muitos motoristas andavam em excesso de velocidade. Na via costeira, por exemplo, a gente tem um estudo que detectou carros a 126 km quando havia uma via de 70. Então, a gente sabe que na via costeira a maioria dos acidentes são causados por excesso de velocidade. Não é por condição da via, não é por buraco na pista, é por excesso de velocidade. A partir da implementação dos radares, o Detran retoma o serviço de fiscalização eletrônica, que estava paralisado desde 2012. Para tentar salvaguardar o cidadão, para tentar diminuir o número de acidentes, a gente optou por colocar o radar, porque a segurança do trânsito ela tem 3 pilares: engenharia de trânsito, educação de trânsito e fiscalização de trânsito. Quando a engenharia e a educação não são suficientes, nós vamos para a fiscalização. E a fiscalização eletrônica é um meio disso. Fiscalização eletrônica é legal, isso ninguém questiona. Agora, o que é questionável e o que a gente já alerta é que o Detran não use do mesmo modus operandi do DENIT, que bem recentemente, nas principais avenidas da capital potiguar, na rodovia da BR Federal, simplesmente colocou um radar de velocidade com o limite menor do que o da própria via. Resultado dessa história: transtorno enorme para o motorista. A educação é importante, a fiscalização também, mas sensibilidade e, dentro desse contexto de legalidade, óbvio, a velocidade a ser definida para as vias sem trazer transtorno aos motoristas. Essa é a primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, que os alunos da rede municipal de ensino estão retornando de forma 100% presencial para as salas de aula. Nesta quinta-feira foi um dia de adaptação para pais e estudantes, adaptação para essa nova realidade. Na sala de aula do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Carla Aparecida, o clima era de alegria e curiosidade para pais, alunos e professores. Essa é a primeira vez que as escolas da rede municipal de Natal retornam às aulas de forma totalmente presencial desde o começo da pandemia. As 9 escolas e centros municipais que não retornaram hoje presencialmente estão já voltando hoje de forma virtual. E alguns não voltaram por problemas dessas últimas chuvas que nós tivemos, que abalaram as estruturas, né? Por exemplo, um CEMEI lá no Passo da Pátria, o Maria Eulália, o CEMEI Cátia Garcia aqui na Zona Sul. Então, nós estamos trabalhando, né, para reestruturar essas unidades e tão logo fique pronta, eles retornarão, os alunos. Para a maior parte das crianças, esse está sendo o primeiro contato com uma sala de aula. É o caso do pequeno Saulo Rael, de 2 anos. A mãe contou que em 2021 não se sentiu segura para matricular o filho na escola por conta dos altos índices de transmissão do coronavírus. E aí esse ano, com essa flexibilização, né, a pandemia já está dando uma aliviada e eu me encorajei a trazer. Essa também está sendo a primeira vez de Lúcia e Alana em sala de aula. Os pais das irmãs são venezuelanos e há 4 anos se refugiaram no Brasil em busca de uma vida melhor. Colocar as meninas na escola foi um dos passos para alcançar esse sonho. É uma satisfação muito grande. O benefício presencial, ele é fundamental, né? A interação da criança com o outro, né? A brincadeira, o brincar, a liberdade, né? Nós temos espaço suficiente para eles. Então, o brincar da criança é fundamental nessa idade. O mês de março está chegando ao fim e a Câmara Municipal de Natal tem realizado diferentes ações em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e ao mês que se consolidou como pertencente às causas femininas. Entre essas ações está a arrecadação de absorventes que serão distribuídos às mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em diferentes pontos da cidade de Natal. As ações comemorativas ao Dia Internacional das Mulheres e ao mês de comemoração às causas femininas foram articuladas pela Frente Parlamentar das Mulheres na Câmara. Mas uma ação específica tem sido a mais lembrada, a de arrecadação de absorventes que servirão no combate à chamada pobreza menstrual.
é muito importante garantir visibilidade. E é por isso mesmo que esse debate do absorvente, da arrecadação, da dignidade menstrual é tão importante, porque trata de pessoas invisíveis que às vezes não são lembradas. No próximo dia 31 será comemorado o dia D da campanha de arrecadação e todo mundo pode participar. Quem quiser doar pode nos procurar, a casa está aberta, a Câmara tem vários pontos de arrecadação nos gabinetes, das 9 às 16 horas. Então, quem quiser pode vir aqui e no dia D nós vamos fazer esse debate super importante para encerrar o mês de março aqui na nossa casa. A vereadora Divaneide Basílio ainda lembra que sobre a questão da pobreza menstrual, não apenas a disponibilidade do absorvente interfere na saúde e bem-estar de mulheres e adolescentes. Itens básicos de cidadania e infraestrutura também precisam ser levados em conta. Março é um mês de luta, é um mês também para a gente olhar para as invisíveis, né, e dar lugar a elas, e esse lugar de cuidado e de fortalecimento, né, de suas vidas. No próximo bloco, vamos falar sobre eleições. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assina a ficha de filiação do Progressistas. Em 1 minuto, os detalhes. De volta com o Band Cidade, vamos agora até Brasília. Saber o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Boa noite, Ana. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Band Cidade na Band Natal. Nesta quinta-feira a gente volta de Brasília, Salão Verde da Câmara Federal, de onde a equipe Band fala nesse início de noite. Dizer a você que tivemos na noite de ontem a aprovação do Piso Nacional dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que prevê um piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, além dos agentes de combate a endemias. A proposta aprovada no Congresso Nacional prevê também 800 milhões de reais no orçamento da União para o pagamento dos agentes comunitários de saúde. Pela proposta, a PEC determina que os recursos deverão constar no orçamento geral e serem repassados para estados e municípios, com a definição do piso da categoria, que passa de R$ 1.550 para R$ 1.750, enquanto existem hoje 400 mil agentes comunitários no país. Com a nova realidade salarial nacional, os salários passam a ser de R$ 2.424, vigentes já a partir deste ano. Pois é, Ana, serão beneficiados 40 mil profissionais agentes comunitários de saúde em todo o Brasil. No estado, nós conversamos com o deputado Benis Leocádio, da bancada do nosso estado aqui no Congresso Nacional. Ele falando sobre a medida que ele pôde trabalhar aqui em nível de Congresso em relação à venda direta da produção de milho para a Conab em todo o país. E falou também sobre a sua luta, principalmente no combate à questão da estiagem em nosso estado. Tivemos aqui a felicidade de sermos relator da MP 1064, que prevê a venda do milho em balcão da Conab, mas havia recebido os vetos da área econômica do governo, mas graças a Deus, com diálogo, nós construímos um acordo e derrubamos esse veto, o veto 4, na semana passada, e que agora os produtores poderão comprar o milho no balcão da Conab sem a exigência da DAP, como era antigamente, e limitado à propriedade, ao tamanho de 10 módulos fiscais, o que vem realmente atender principalmente aos produtores de leite, do Seridó, do Agreste, da região central, de todo o Rio Grande do Norte e principalmente do Nordeste. Fiquei feliz com essa vitória do agro nordestino. O Nordeste, o nosso semiárido, que sempre enfrentamos secas, não é hoje, nem ontem, nem vai deixar de ser amanhã, mas o Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, aprovou a resolução 4987, agora do dia 8 de março, prevendo socorrer aqueles municípios que estejam sofrendo com excesso de água. Então, nada mais justo do que também ampliarmos esse atendimento, que é um atendimento, um decreto emergencial, para atender os produtores atingidos pelas secas. Afinal de contas, quantos anos a gente vem enfrentando essa mazela? E aí eu vou pleitear junto ao Executivo Federal que a gente possa estar também socorrendo esses produtores que há muitos anos não têm linhas de crédito destinadas a socorrer a sua atividade. Deputado Benis Leocádio, em entrevista à equipe Band na capital brasileira.
De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se filiou no início da tarde de hoje ao Partido Progressista. Apesar da filiação, Fábio Faria, que é deputado federal licenciado, afirmou que não pretende se candidatar a nenhum cargo no Congresso Nacional neste ano. O ato aconteceu na liderança do PP na Câmara, com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do senador licenciado, que era presidente do partido até assumir o ministério do governo Bolsonaro. A chegada do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ao Progressistas, traz muito mais um simbolismo político de reforçar o Progressistas no contexto nacional. Já no contexto local, a pergunta que fica é: Beto Rosado, atual presidente do PP, vai ceder o espaço para Fábio Faria ou não? Basta lembrar a você que Fábio Faria é amigo pessoal do grande comandante do Progressistas, que é Ciro Nogueira, e, portanto, a grande tendência é, sim, Fábio Faria assumir o comando do Progressistas no estado Potiguar. Mas como estamos em um ano eleitoral e tudo o que se faz agora é com vistas ao processo de 2022, o pai de Fábio Faria, o ex-governador Robson Faria, não vai ingressar no Progressistas. Ele vai ingressar provavelmente no Partido Liberal, porque nesse momento não conta partido, mas conta as contas. Estão se sobressaltando as contas de projeções de votos e cada um querendo, obviamente, garantir a sua eleição. E já que Napoleão de Castro trazia uma reportagem com Benes Leocádio, o deputado Benes perdeu o comando do Republicanos. O novo presidente estadual do Republicanos é Vitor Hugo, que é filho de Abraham Lincoln, o presidente nacional da Confederação da Pesca. Nesse contexto, Benes Leocádio, que deseja ser candidato à reeleição, vai tentar uma acomodação no Progressistas ou no Partido Liberal. Tudo com vistas ao voto, às projeções eleitorais deste ano. Mudando de assunto, falando em economia, porque a gente lembrando de economia, lembra de esporte, lembrando de esporte, a gente lembra de Fórmula 1. Domingo tem a segunda etapa da temporada na Arábia Saudita. E os torcedores da Ferrari, uma das principais marcas, a mais famosa da escuderia da Fórmula 1, da prova, esses torcedores, empolgadíssimos com a dobradinha na estreia de Bahrein. Será que teremos de volta os anos de ouro da Ferrari? Confere nessa reportagem. A vitória de Charles Leclerc no Bahrein deixou eufórica a imensa torcida da Ferrari em todo o mundo. A equipe não vencia uma corrida desde o GP de Singapura de 2019 com Sebastian Vettel. Na mesma prova, a última dobradinha. E desde 2018, a Ferrari não liderava os mundiais de pilotos e construtores. O mais significativo foi o fato de a vitória não ter sido por acaso. Depois de fazer a pole, Leclerc liderou desde a largada e soube dar o troco quando atacado por Max Verstappen. Neste domingo, na Arábia Saudita, Leclerc e a Ferrari tentam não só manter, como ampliar a liderança do campeonato. I was very happy with the performance. Whenever I had free air, everything was under control and I could control my pace and control the gap behind, so very happy with it. Desde 2018, com Vettel, a escuderia de Maranello não vence duas provas seguidas no começo da temporada. Missão dada para Charles Leclerc e Carlos Sainz, que tentam quebrar um jejum de 15 anos sem títulos da equipe mais popular da Fórmula 1. Tem um recado especial para você. Quem casa, quer casa. Quem não tem, também quer. Se você procura uma casa nova, segura, com tudo pertinho, escola, área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica, pague fácil, seu lugar é aqui. Tudo planejado para você. Casas novinhas com 2 ou 3 quartos. Nunca ninguém morou nelas. Venha conhecer Esporte Clube, o novo caminho do seu lar, onde viver é mais que morar. Anota o telefone 981 11 11 09 ou 3015 7888 e garanta já a sua nova casa.
No próximo bloco, ao vivo, vamos conversar com Cícero Nogueira, diretor do Sindpreves. Em pauta, a greve dos servidores federais. Em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. A partir de agora, a gente conversa com o diretor de comunicação do Sindpreves, Cícero Nogueira. Vamos falar sobre a greve dos servidores federais. Diretor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo espaço. Nós estamos em greve deflagrada no último dia 23. O Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais e a Federação Nacional dos Servidores em Previdência, a FENASPES, conclamaram a categoria a fazer a greve. E nós aqui no Rio Grande do Norte, através de assembleia no dia 22, decidimos parar. E por que a greve dos servidores federais, diretor? No nosso caso específico, é porque nós estamos com um déficit de 25 mil servidores, né? Temos hoje 5 anos sem reajuste salarial, né? E a gente está pedindo a recomposição das perdas salariais nesse período. De acordo com os cálculos dos institutos de IES, de AP e outros mais, esse valor é em torno de 19,99% para a categoria geral do Serviço Público Federal. O senhor falou em déficit de 25 mil servidores, mas em que área, diretor? Bom, na verdade é o seguinte, esse déficit é ao longo dos últimos 10, 11 anos, em que a gente já dizia aos governos, e ao governo atual também, que se não houvesse concurso público para a recomposição da força de trabalho, no INSS especificamente, no INSS, nós teríamos esse déficit. É por isso que hoje, por exemplo, nós estamos com 1.800.000 processos represados em todo o Brasil e as pessoas não sabem por quê. No INSS? Porque disseram que com o INSS digital, os portais, o telefone 135, tudo seria mais fácil. Na verdade, ficou mais complicado, justamente porque falta servidor. Essa greve no Rio Grande do Norte dos servidores federais, ela está atingindo, sobretudo, quais órgãos? Bom, nós sabemos que há indicativo de greve dos policiais rodoviários, já a greve dos auditores fiscais da Receita, a nossa do INSS e outras categorias também estão com assembleias previstas para os próximos dias. No caso específico do INSS, que é um órgão de tantos serviços ao cidadão diretamente, quais são os serviços afetados nesse momento, diretor? Na verdade, os serviços estão afetados desde o déficit de servidores, né? Sim, a nossa greve é só uma tentativa de recomposição salarial e brigamos por concurso público já, né? 30 horas para todos, né? Porque o governo implantou um regime louco agora de 8 horas e um trabalho remoto que é escorchante. As pessoas não conseguem atingir suas metas que o governo propôs e o resultado é o adoecimento da categoria e a falta de acesso da população ao benefício previdenciário. Quais são os serviços que estão parados aqui no Rio Grande do Norte pelo INSS? O que nós temos hoje é um levantamento de percentual de agência em atendimento. Ou seja, hoje o INSS não é mais um órgão que tem atendimento de benefícios em loco, né? Os benefícios são requeridos através dos portais ou do telefone 135. Então, grande parte dos servidores do INSS hoje são despachantes de processo, são analistas de processo, não atendem o público. E isso também é uma briga do nosso sindicato. Hoje, por exemplo, nós estamos com boa parte da assistência social, né, que o INSS faz através dos benefícios de prestação continuada, do BPC-LUAS, parados, né, ou parcialmente parados. O atendimento de despacho de processo de aposentadoria, auxílio-doença, entre outros. Há também um indicativo de que a Perícia Médica Federal entra em greve também nos próximos dias, né? Então isso será um caos para a população. Aí para a perícia que inclusive já é demorada, não é, Cícero? Pois é. Nós temos hoje, por exemplo, com a criação da Perícia Médica Federal, uma dissociação, uma separação da Perícia Médica que antes era do INSS para um órgão novo. Então, hoje, por exemplo, quando as pessoas culpam o INSS por não realizar a perícia médica em tempo, na verdade é porque elas não conhecem que a perícia médica já é um órgão à parte do INSS. Ele foi apartado da nossa alçada, vamos dizer assim. E isso complica ainda mais, porque fica uma coxa de retalhos, onde as pessoas não sabem onde reclamar do seu direito. E a greve, no contexto nacional, ela de fato está conseguindo as suas pretensões de pressionar o governo, diretor? Na verdade, o indicativo de greve já fez isso, porque o governo, o Ministério da Economia marcou uma audiência com representantes do FONASEF, do Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, antes mesmo da greve ser deflagrada. E o resultado disso foi promessas e propostas de levar à mesa de negociações o que a gente pede. O problema é que a gente já vem pedindo isso há 5, 6 anos e eles não atendem.
E chega uma hora que não dá mais para ficar só esperando que o governo tenha boa vontade. Tem manifestações marcadas para os próximos dias? Amanhã nós temos ato na agência do INSS em Parnamirim. Né? Segunda-feira nós temos mais algumas agências aqui da região metropolitana de Natal para visitar. Na terça-feira temos assembleia, na quinta-feira temos reunião do Fórum dos Servidores Potiguares. Diretor Cícero Nogueira, do Cinepreves, obrigada por sua presença. Obrigado, e boa noite para o senhor. Tudo de bom. Obrigada. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que todas as informações, as notícias, você confere no portal ibandrn.com.br. Esse é um site com padrão Band de jornalismo. Você fica com a gente porque o Jornal da Band está chegando por aí trazendo todo o noticiário desta quente quinta-feira. E amanhã eu me encontro com você. Uma ótima noite. Até lá.